Vamos a mais uma cobertura especial do dia de hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. Soldados russos em um transporte blindado, APC, conseguiram romper até a borda da vila e rapidamente desembarcaram para iniciar o ataque. No entanto, foram interceptados por um Bradley ucraniano que começou a disparar com precisão. Sob fogo direto do Bradley, o veículo de infantaria russo, IFV, pegou fogo e explodiu logo em seguida. Provavelmente estava carregado com munição que detonou devido à intensidade do ataque. A explosão foi extremamente poderosa. Em seguida, o Bradley ucraniano avançou corajosamente para dentro da vila e iniciou a caça aos soldados russos que haviam se escondido em prédios abandonados. O poder de fogo do Bradley é capaz de perfurar até mesmo paredes de tijolos, tornando improvável que os soldados russos consigam se esconder de maneira eficaz. A missão dos ucranianos é impedir que os russos estabeleçam uma posição firme na vila, embora os russos ainda possam utilizar áreas de porão onde o Bradley não conseguiria alcançá-los. O principal armamento do Bradley é um canhão automático Bushmaster de 25 mm, mas para tal missão, algo mais poderoso é necessário. Para dar suporte ao Bradley, a 47ª Brigada enviou rapidamente um tanque Abrams que destruiu os prédios, misturando os soldados russos com concreto e tijolos. A equipe ucraniana do Abrams se aproximou corajosamente dos soldados russos, mesmo com o risco de que pudessem portar armas anti-tanque. Mais tarde, os russos enviaram outro IFV com um grupo de tropas de assalto, mas, ao se aproximarem da vila, foram atingidos por um drone ucraniano, desviando para o acostamento e abandonando o veículo em pânico, dispersando-se em diferentes direções. Um tanque ucraniano se aproximava e, ao avistar o IFV abandonado, fez um disparo preciso e o destruiu. O paradeiro dos soldados russos que se dispersaram é desconhecido, mas o tanque continuou seu avanço, destruindo outro IFV russo que se aproximava da vila. Dessa forma, o ataque russo foi completamente repelido. Os operadores de drones ucranianos recentemente demonstraram sua habilidade em outras partes da linha de frente. Depois que o inimigo abandonou seu equipamento, um operador de drone do tipo Mavic entregou com precisão uma carga explosiva diretamente no centro da escotilha aberta de um tanque. Inicialmente, só se via fumaça, mas o fogo rapidamente se espalhou e, em poucos minutos, as munições começaram a detonar, destruindo completamente o tanque. Embora a estrutura metálica do tanque seja bastante robusta, a alta temperatura gerada pelo combustível e pelas munições acabou reduzindo o tanque a uma pilha de sucata. A explosão do tanque russo T-72B3M foi tão poderosa que a torre foi lançada a cerca de 75 metros de altura, tudo causado por um pequeno drone ucraniano do tipo FPV. Em outro ponto da batalha, um tanque russo tentava escapar pelo campo, deixando para trás uma trilha de fumaça e poeira. Foi atingido pelo primeiro drone, mas continuou em movimento até que outro drone FPV o alcançou e, com um golpe preciso, causou uma explosão no tanque de combustível e munições. 3 drones de reconhecimento sobrevoavam a área, permitindo que o momento da destruição do T-72B3M fosse capturado de diferentes ângulos, ilustrando a grande eficácia da combinação de tecnologia moderna e habilidade dos operadores. Em outro exemplo, uma coluna de equipamento militar russo entrou em uma cidade parcialmente destruída, acreditando estar segura. No entanto, era uma armadilha. Um ataque habilidoso de drone não apenas destruiu instantaneamente um tanque inimigo, como também bloqueou a estrada que poderia ser usada para a fuga. Os soldados russos, confusos, recusaram-se a continuar o avanço, abandonando a infantaria e as tripulações dos veículos danificados e fugindo para a floresta para evitar um segundo ataque. Outro drone FPV explodiu um APC russo enquanto ele tentava evacuar seus companheiros do campo de batalha. Um segundo tanque tentou escapar por outra rota, mas o destino não foi diferente. Esse ocupante também não teve sorte. 2 tanques e 2 veículos de combate de infantaria
foram destruídos por 4 drones, um resultado de 100%. Ser operador de drone FPV é uma tarefa desafiadora, e é por isso que esses pilotos são altamente valorizados na guerra moderna. Uma das grandes vantagens desses pássaros voadores é a eficácia contra alvos em movimento, pois conseguem perseguir e atacar veículos rápidos de forma precisa, tornando seus ataques semelhantes a uma caça. O tanque russo T-72B3, apelidado de Tartaruga, tentou escapar das forças armadas da Ucrânia por um longo período, mas acabou sendo atingido por um par de drones, o que causou um incêndio. Poucos segundos depois, uma cadeia de explosões começou dentro do tanque, rompendo uma a uma as proteções do veículo russo e forçando-o a reduzir a velocidade e parar. Apesar de todos os danos, o tanque continuou se movendo por um tempo, e parte da tripulação conseguiu sobreviver, sendo forçada a evacuar urgentemente o veículo. No entanto, o tanque não pode ser salvo. Outro drone se aproximou e o destruiu definitivamente, encontrando um ponto fraco na blindagem e acertando-o com precisão. O uso de drones para atacar alvos estacionários também se mostra eficaz. Por mais robusto que o equipamento seja, ele sempre tem pontos vulneráveis, e um tanque parado se torna um alvo mais fácil para o operador atacar. Até mesmo os tanques russos mais modernos, como o T-80BV, podem ser destruídos com um único golpe, desde que se saiba exatamente onde atingir. Um dos tanques mais avançados em serviço com a Federação Russa é o T-90, que a propaganda russa frequentemente afirmou não ter igual no mundo. No entanto, assim que esses tanques apareceram no campo de batalha, os ucranianos encontraram maneiras de destruí-los. Além do poder explosivo dos drones FPV, esses ataques também têm um efeito psicológico significativo. Ataques aéreos súbitos podem desmoralizar as tripulações dos tanques, criando uma sensação de vulnerabilidade que é muito difícil de lidar quando se está preso em uma gaiola de metal. Drones relativamente baratos, móveis, rápidos e precisos mudaram as regras do jogo desde os primeiros dias da guerra. Assim que os drones apareceram, os exércitos dos dois lados do conflito começaram a buscar maneiras de se proteger contra eles. Os russos passaram a instalar blindagens adicionais no teto dos tanques para reduzir a eficácia dos ataques. No entanto, uma vez que o operador de drone se aproxima do alvo, é quase impossível detê-lo. Em alguns casos, essa blindagem extra pode ajudar a evitar a destruição, mas nem sempre. Desta vez, um T-90M russo acendeu como um fósforo diante de um drone FPV que facilmente contornou suas defesas. O tanque russo T-72BM2 difere do modelo de 2011 por ter uma área maior de cobertura de blindagem com proteção dinâmica, bem como telas de borracha e tecidos anticumulares nas laterais e na parte traseira. No entanto, conhecendo o ponto exato a ser atingido, é possível destruir até mesmo um tanque com esse tipo de proteção, utilizando apenas um drone. As imagens foram registradas em 20 de outubro, durante a defesa contra um ataque russo na direção de Donetsk. Soldados da Brigada Aerotransportada das Forças Armadas da Ucrânia repeliram com sucesso um ataque envolvendo 7 tanques e 11 BMPs. Como resultado de seus esforços, o avanço inimigo foi efetivamente interrompido. No entanto, tais operações não são simples. Qualquer exército no mundo tem recursos limitados, e o inimigo tenta, por todos os meios disponíveis, preservar cada peça de equipamento militar, inventando novos elementos de defesa. Por exemplo, os tanques Tartaruga apareceram cada vez mais, modelos soviéticos T-72 completamente cobertos por blindagem. Tais modificações reduzem a mobilidade do veículo, mas aumentam sua capacidade defensiva. Um piloto de drone FPV deve calcular cuidadosamente o ângulo de ataque para destruir esses tanques. Às vezes, são necessários 2, 3 ou até mais drones para conseguir isso. Recentemente, um drone kamikaze ucraniano atingiu com sucesso um tanque russo T-72B1
modificado com blindagem extra e equipado com um removedor de minas KMT-7. Foi uma missão difícil e levou 4 drones FPV para finalmente neutralizar o tanque, comprometendo totalmente sua capacidade de combate. A guerra nunca muda, mas o exército ucraniano está sempre descobrindo novas ferramentas para eliminar os invasores de forma eficaz. Eles estão utilizando inteligência artificial para orientar automaticamente drones FPV nos segundos finais, antes da detonação. O processador do drone identifica o alvo e, mesmo se o sinal com o operador for perdido, o pássaro explosivo concluirá sua missão com êxito. Quando controlado por um piloto experiente, é possível executar manobras complexas, não apenas atingindo o tanque, mas às vezes voando diretamente para dentro da escotilha aberta para causar o máximo de dano de dentro para fora. Para ser bem-sucedido, a escotilha do tanque deve estar aberta, o tanque deve estar estacionado e até mesmo as condições climáticas e a força do vento importam. No entanto, quando esse cenário ideal é alcançado, o resultado vale todo o esforço despendido. As chances de a tripulação do tanque sobreviver e a máquina permanecer intacta nesses casos são próximas de zero. Mesmo que essa manobra não leve à explosão das munições, o fogo acabará cumprindo seu papel. E se houver qualquer dúvida, é sempre possível lançar outro drone para garantir o resultado. Quando os soldados russos abandonam seu equipamento durante a fuga do campo de batalha, as táticas mudam. Drones FPV são armas extremamente eficazes, mas são drones kamikazes. Por que desperdiçar um drone FPV para finalizar um equipamento que não está mais em movimento, se é muito mais barato usar um drone convencional e simplesmente soltar um explosivo na escotilha como em um jogo de basquete? Os soldados ucranianos adorariam levar esse equipamento abandonado como troféu, repará-lo e usá-lo a seu favor. No entanto, as operações de drones muitas vezes são realizadas além da linha de frente. Então, na maioria dos casos, o equipamento precisa ser destruído em vez de capturado. Desta vez, os soldados russos empilharam minas antitanque TM-62 próximas a um tanque T-62 abandonado, e um drone ucraniano, Mavic 3, derrubou uma carga explosiva sobre elas. Foi um momento perigoso, pois o drone poderia facilmente ser perdido. Para acompanhar atualizações diárias sobre o conflito e receber análises diretas do campo de batalha, inscreva-se no canal